Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Lintz e sem enrolação, bora pro nosso assunto. A deputada petista Gleisi Hoffmann acaba de admitir o seu desespero com o retorno do presidente Jair Bolsonaro. Diante disso, ela resolveu atacá-lo, mas acabou desmascarada. Calma, que eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes. O retorno de Bolsonaro ao Brasil está causando grandes calafrios em uma parte da imprensa brasileira e também na turminha da esquerda. Não à toa, a deputada Gleisi Hoffmann, a mesma que também chegou a ter o codinome revelado Diamante no pagamento de propinas da lista da Odebrecht, segundo investigações de um passado não tão distante, resolveu publicar o seguinte nas suas redes. Tá voltando? E aí usou o termo que tá aí na tela que eu não posso ler. Aqui vai meu recado pro Fujão que tem muito a explicar e responder. Os tempos agora são outros e o povo voltou a ter um governo sério, responsável e que cuida das pessoas. Sim. Bom, e para mostrar todo o seu incômodo com o retorno de Bolsonaro ao Brasil, a petista resolveu publicar também o seguinte vídeo. E aí, Bolsonaro, tá voltando? Venha ver como o Brasil melhorou na sua ausência. O Bolsa Família voltou, mais justo, mais forte, para tirar 3 milhões da miséria e fazer a economia crescer. O Minha Casa Minha Vida também está de volta, para gerar milhares de empregos e dar moradia a 2 milhões de famílias. O salário mínimo voltou a ter aumento real, acima da inflação, acabando com o arroxo do seu desgoverno. A tabela do imposto de renda voltou a ser corrigida, coisa que você nunca fez. E agora ela vai isentar 13,7 milhões de cidadãos e cidadãs. Estamos contratando 25 mil médicos para o Brasil, garantindo assistência para milhões de pessoas que você abandonou. A fila das cirurgias voltou a andar. O governo vai aportar 600 milhões de reais para destinar a atender quem tem urgência. A vacinação nacional está aí também, para nunca mais repetir o genocídio que você causou na última pandemia. A vergonhosa lei do teto de gastos não vai mais vigorar, o que vai aumentar os investimentos na saúde, educação e segurança. A farra das armas acabou, o que é muito bom para o país e péssimo para seus amigos milicianos, criminosos e terroristas. O garimpo criminoso que você estimulou está sendo combatido com firmeza nas terras de Yanomamis e em todo o país. O meio ambiente e o enfrentamento das mudanças climáticas voltaram a ter prioridade e instrumentos eficazes. O Estado voltou a tratar como cidadãos e cidadãs de direitos as mulheres, o povo negro, os indígenas e as pessoas LGBTQI+. A liberdade de culto é novamente plena. Acabou a mistura de religião com política que você tanto estimulou. O Brasil retomou relações com os Estados Unidos, a China, a América Latina. Voltou a ser um país respeitado no mundo. A Petrobras não vai mais cobrar gasolina em dólar, nem entregar o lucro a acionistas privados. Vai ser do Brasil. O Brasil recuperou a democracia e superou o golpe que você tentou impor. O país rejeita a violência e respeita os direitos. Por isso, aproveite para explicar à justiça os crimes de que você é acusado de ter feito no governo e na campanha. Você pode voltar quando quiser. O que não voltará jamais é o tempo sombrio em que você infelicitou esse país. Dona Gleisi, olha, a senhora mexeu com a pessoa errada, hein? Então quer dizer que a senhora quer mostrar nos últimos 3 meses como que o Brasil avançou com a ausência de Jair Messias Bolsonaro? Bom, vamos aqui mostrar alguns fatos interessantes então. Bom, em primeiro lugar, Luiz Inácio Lula da Silva prometeu que o povo voltaria a comer bem e utilizou a picanha como uma forma de ilustrar isso. Mas, no final das contas, nos últimos dias, surgiu com uma abóbora, pepino, cenoura, dizendo que esses são os alimentos que podem tirar o Brasil do mapa da fome. É uma abóbora que, pelo tamanho dela, a gente pode ter consciência de que se a gente ajudar todo mundo a plantar, e a gente tiver condições de fazer com que o povo possa comprar, ninguém vai passar fome nesse país. E não vai comer só abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga, mandioca, macaxeira, tudo que tiver melão, cenoura, já dá para passar a fome de todo mundo isso aqui. Que demais! Bom, ou seja, a picanha se transformou em metáfora, e tudo isso em menos de 3 meses. Bom, e se já não bastasse isso, o aumento do salário mínimo será de apenas R$18. Mas enquanto isso, cargo vitalício e salário de R$35 mil para as esposas de ministros de Lula nos tribunais de contas dos estados. Sem contar que Dilma Rousseff vai ter um salário de cerca de R$200 mil por mês, enquanto presidente de um dos bancos mais importantes do mundo. Detalhe, tudo isso após
após ter quebrado a economia brasileira e ser impeachmentada por pedaladas fiscais. Bom, se já não bastasse tudo isso, temos, além de R$18 de aumento do salário mínimo para o povo brasileiro, o salário dos ministros do governo de Lula custarão mais de R$101 milhões, com a totalização de 37 ministérios. Bom, em relação à cultura, nós temos alguns dados interessantes, dona Gleisi. Olha aí, alguns beneficiados pela Lei Rouanet já em 2023. Mais de R$600 milhões já foram destinados para quase 600 projetos, incluindo 2 espetáculos da Disney, quase R$9 milhões. O Mickey Mouse deve estar em começo de carreira e precisa daquele empurrãozinho, né? Sem contar a autorização para que Cláudia Raia possa captar R$5 milhões. O que falar do petista Alceu Valença, cantor que fez a letra do amor, parece que já recebeu uma ajudinha por isso, né? Está autorizado a captar R$3 milhões para o seu show. Bom, se já não bastasse isso, nós tivemos também as invasões de terra que estão superando as do primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. Em 2023, dona Gleisi Hoffmann, 13 propriedades já foram ocupadas contra 11 em todo o ano de 2019. Em 2022, invasões chegaram a 23 pelo MST. Mas é claro, tudo isso graças à política do presidente Jair Bolsonaro em cortar a ferra das verbas, do dinheiro do povo brasileiro que abastecia esse tipo de movimento. E já que a senhora quer falar de milicianos, sem problema, vamos falar daqueles que acompanham aparentemente, segundo a própria imprensa, a ministra do Turismo, a dona Daniela do Vaguinho. Segundo o portal O Antagonista/UOL, existem ao menos 5 que estão ou já estiveram ao lado dela. E podemos aqui também falar sobre os escândalos que atingem o governo de Lula, e em especial o ministro Juscelino Filho, que chegou a esconder do TCE patrimônio de R$2 milhões em cavalos de raça, segundo o jornal O Estado de São Paulo. Nós tivemos também ministro de Lula, o mesmo Juscelino Filho, que usou o avião da FAB para ir a leilão de cavalinhos de raça. Dos 4 dias em que o ministro esteve em São Paulo utilizando recursos públicos, só esteve por 2 horas e meia em compromissos oficiais. Olha, parece que o nome Partido dos Trabalhadores não faz muito jus à turma que trabalha no governo. Aliás, que anda de avião oficial dentro do governo. Mas calma que não parou por aí, tem mais. O mesmo ministro Juscelino Filho das Comunicações é o mesmo que usou o orçamento secreto, tão criticado pela dona Gleisi Hoffmann por Lula, dizendo que era o maior escândalo de corrupção dos últimos anos do governo Jair Bolsonaro. Olha só para que ele usou o orçamento secreto: para asfaltar estrada para sua própria fazenda em cidade governada pela irmã. Bom, se já não bastasse isso, temos aí Lula mantendo Juscelino Filho no governo mesmo com graves acusações. E detalhe, a notícia tá aí na sua tela. Lula chegou a afirmar numa das primeiras reuniões com seu time de ministros, ainda em janeiro, de que caso um ministro errasse, ele seria convidado a se retirar. Bom, Lula, estamos aguardando o cumprimento de mais esta promessa. Dona Gleisi, já que a senhora quer falar tanto em respeito à democracia, vamos debater sobre o tema sim. O que a senhora acha sobre esta notícia? Lula inicia entrega de cargos para barrar CPMI do dia 8 de janeiro. Governo abriu a porteira para o MDB e União Brasil. Que coisa interessante, hein? Mas o que a senhora tem tanto a esconder? O que será que o governo de Lula, aliás, tem tanto a esconder? Por que esse medo da CPMI, sendo que, vejam só, o senador petista Humberto Costa e também o senador Randolfo Rodrigues, integrantes do governo de Lula, chegaram em janeiro a defender com unhas e dentes a mesma CPMI. O que será que mudou de lá para cá? Detalhe, a senhora também falou tanto que Jair Bolsonaro implementou o sigilo no seu governo. Bom, o que falar então do sigilo das imagens que foram decretadas dos atos do dia 8 dentro do Palácio do Alvorada, hein? E já que a senhora, dona Gleisi Hoffmann, quer tanto falar em economia, bora lá. Olha aí, o economista Armínio Fraga, que fez a letra do amor, declarou em recente entrevista que vê sinais de outro desastre econômico no Lula 3. Já não bastasse isso, temos alguns jornalistas que fizeram a letra do amor
que agora estão afirmando por aí que Lula montou o Dream Team do desastre econômico. Se já não bastasse isso também, nós temos essa notícia: governo Lula estima novo estouro da inflação em 2023 e PIB menor de 1,6%. Bom, a senhora Gleisi Hoffmann também salientou que o governo de Lula é respeitado mundialmente, tem grandes relações comerciais, é respeitado mundo afora. Mas engraçado, acho que a senhora deixou cair esta notícia aqui da CNN. Parlamento português veta discurso de Lula em sessão solene da Revolução dos Cravos. Aos gritos de bandido, parlamentares rejeitaram presença de Lula na cerimônia. Porque é aquela esquerda bafienta que há anos nos quer enclausurar e fechar neste mundo paranoico em que, ou até que um bandido não é um bandido, e nós não temos medo de dizer que Lula da Silva é um bandido, e não teremos medo de o continuar a dizer em Portugal. Diga o que disser Santos Silva, diga o que disser a Embaixada do Brasil em Portugal, nós não temos medo. Ao mesmo tempo, nós temos esta outra notícia: governo Lula não assina documento de 55 países contra a ditadura de Daniel Ortega. Interessante, a senhora, reforço, não é a mesma, não é o mesmo Lula, não é o mesmo PT que tá aí no vídeo que acabamos de assistir, afirmando que a democracia venceu, que o amor prevaleceu. Engraçado, ou vai me dizer que a Nicarágua não pode ser considerado um regime ditatorial, hein? Bom, ainda falando sobre democracia, eu gostaria que a senhora nos explicasse esta outra. A pedido de Lula, Amorim se reúne com o ditador Nicolás Maduro na Venezuela. Ufa, olha, rapaz, faltou até um pouquinho de ar aqui, hein? Olha, eu acho que os 3 meses do governo de Lula que nós temos tá um pouquinho diferente desse que a senhora Gleisi Hoffmann tentou mostrar ao povo brasileiro, hein? E detalhe, não estou mentindo em absolutamente nada. Eu mostrei através das próprias manchetes da imprensa brasileira tudo aquilo que está acontecendo por aí. A gente só reuniu num vídeo e deixou tudo mais claro. Bom, pessoal, a verdade está aqui, doa quem doer. Depois dessa eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.